Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal pra gente falar de Santos Futebol Clube. Mas antes, alguns recados importantes, te convidar para você seguir nas redes sociais, @arajulaluz. Estou falando sobre Santos por lá, também sempre estou avisando quando tem vídeos novos por aqui. E também aquela dica para você que é apaixonado por futebol, você precisa baixar o aplicativo da OneFootball, totalmente gratuito. Seleciona o Santos como a sua equipe favorita e você sempre vai receber notificações. Tem tempo real dos jogos do Peixe, tem transmissão ao vivo gratuito da Bundesliga e da Liga One. Então vai aqui no primeiro link da descrição e baixa o aplicativo. E agora vamos para o tema do vídeo, que é a questão do novo contrato do Sabino, que é uma coisa que gerou muita polêmica nas redes sociais. Eu também achei uma coisa absurda o que foi feito nesse novo contrato do Sabino. É sempre bom a gente deixar claro a isenção da questão do profissional Sabino, porque não vamos ser hipócritas aqui. Se você chegasse, e o seu chefe te oferecesse um salário parecido com o que foi oferecido ao Sabino, você aceitaria, Não vamos ser hipócritas aqui em querer responsabilizar o jogador. Quem precisa ser responsabilizado é quem deu a ideia desse contrato, quem redigiu esse contrato para que ele fosse assinado. Então é sobre isso que nós vamos falar. Já convido você para participar aqui nos comentários e bora pro vídeo. O novo contrato do Sabino é válido até janeiro de 2025. Ele vai receber um salário até um pouco acima do que muitos jogadores do atual elenco recebem, Vai aumentando conforme os anos vão passando. A gente já vai falar sobre valores, mas antes a gente precisa entender. Ele recebia R$40 mil no Curitiba e principalmente quando ele volta para o Santos, o antigo contrato dele era válido até setembro de 2022, ou seja, um pouco mais aí de um ano para que o Santos pudesse negociar essa renovação. Eu sempre falo que é importante o Santos se antecipar e renovar logo com o atleta para que ele não saia de graça. Mas era uma questão que dava para esperar, assumir o novo presidente do Santos, no caso o Andrés Rueda, para que a equipe do Andrés Rueda avaliasse a situação financeira do Santos, que todo mundo sabe que é complicada, e ele pudesse, a partir desse momento, realizar uma proposta que se enquadrasse à realidade financeira do Santos, para não comprometer ainda mais o caixa. A gente sempre fala aqui, e até o próprio Rueda já deu várias entrevistas falando, da necessidade de diminuir a folha salarial do Santos. Então não dá para você também sair realizando renovações, oferecendo muito mais do que o clube pode pagar. Senão, ao invés da gente diminuir, nós vamos aumentar a nossa folha salarial. Então isso é um ponto. Dava para ter esperado a nova gestão do Santos assumir, para que essa nova gestão definisse o quanto renovaria, por quanto renovaria com o Sabino. Uma coisa que a gente precisa falar é a questão da proposta recusada do Conselho Deliberativo do Kashima Reysol para contratar o Sabino. Uma proposta de $700 mil, quase R$4 milhões, por 70% dos direitos econômicos do zagueiro. O Conselho Deliberativo do Santos vetou. Imagino que por conta da situação do Lucas Veríssimo, nós não sabíamos se ele ficaria, se ele não ficaria. Também a questão do transfer ban, a gente não pode contratar outros jogadores. E o Sabino, querendo ou não, fez boas temporadas pelo Curitiba, então ele poderia chegar no Santos e brigar por uma titularidade. Foi vetada essa proposta. Aí a tribuna ouviu agora o Orlando Rolo, que era o presidente do Santos na época, para tentar entender o porquê desse novo contrato, ser nesses moldes, nesses valores que a gente vai falar daqui a pouco. O Orlando Rolo disse o seguinte: a nossa intenção, a princípio, era a negociação do jogador com o Japão. O Kashima Reysol nos apresentou uma proposta de $700 mil, cerca de R$4 milhões por 70%. Seria bom para o atleta e para o clube. Infelizmente, o Conselho Deliberativo entendeu que o jogador deveria permanecer, vetando a negociação. Entendendo que o atleta estava valorizado em virtude de 2 ótimas temporadas feitas no Curitiba, nesses termos, o Comitê de Gestão, com a ciência do Comitê de Transição, procedeu com a renovação do contrato, visando que o atleta fosse uma viável opção para a zaga do Santos em 2021. Óbvio que o atleta foi valorizado nessa renovação, em virtude da negativa da negociação pelo plenário do Conselho Deliberativo e pelas 2 boas temporadas no Coxa. Ele tem mercado aberto na Europa, Ásia e Oriente Médio, foi o que disse o Orlando Rolo. Só que, vamos aos valores agora,
para vocês entenderem um pouco. Salários vai aumentando, tá? Conforme os anos vão passando. Primeiro ano desse novo contrato, que é válido até janeiro de 2025, R$200 mil. Segundo ano, R$220 mil. Terceiro ano, R$240 mil. Quarto ano, R$280 mil. Aí temos luvas também, né? Não é só de salários. Luvas, 1 milhão em luvas ao jogador, pagos em 10 parcelas, e 1 milhão de luvas à comissão do empresário, que é o Taveira, em 16 prestações. Ou seja, esse é o combo de renovação de contrato do Sabino. Volto a dizer, a culpa não é do jogador, é quem realizou esse pacote, né, de renovação, que deveria ter esperado, né, o Andrés Rueda assumir para entender toda essa situação. Qual é o grande problema? Isso foi assinado antes da gente entender se o Sabino seria aproveitado ou não no Santos, se o Cuca continuaria no Santos e gostaria de contar com o Sabino, se o novo treinador, né, no caso agora o Ariel Roland, gostaria de contar com o zagueiro, né? Hoje já tivemos até mesmo o gol do Sabino jogando no Campeonato Paulista, mas tem jogos que sequer ele entrou, sequer ele foi relacionado. Então a gente não sabe se ele vai ainda, né, conseguir dar a volta por cima e voltar a ser relacionado, brigar pela titularidade, ou se o Santos vai precisar vendê-lo, ou se o Santos vai precisar encontrar outro clube para empréstimo. E se tiver que encontrar um clube para empréstimo, a situação é complicada, né? São valores aqui considerados altos, principalmente pelo futebol brasileiro, né? Se a gente for analisar clubes da Série A que podem contar com o Sabino, tem muitos clubes que já têm a sua zaga formada. Se a gente for pensar em Série B, pior ainda, porque o valor fica ainda muito mais alto para clubes da Série B, né? O orçamento é menor. Então o Santos teria que pagar para ele jogar em outro clube. Ele vai continuar no Santos? Na minha opinião particular, eu prefiro o Kaique e o Alex. Eu acho que o Sabino ele tá em terceiro. Pelo menos para mim, essa é o ranking que eu coloco, né, de jogadores para serem titulares do Santos. Então é uma situação complicada. A gente fala tanto em reduzir a folha salarial do Santos, mas infelizmente esses acordos acabam sendo danosos para o Santos, porque ao invés da gente reduzir, a gente está aumentando o custo. E isso também pode impactar numa renovação do Caio Jorge, por exemplo. Ele vai olhar, ele vai falar, olha, eu fui um dos artilheiros do Santos que chegou à final da Libertadores, eu quero ganhar X. Se o Sabino tá ganhando isso, eu quero ganhar mais, eu quero ganhar tantos. E como que você vai argumentar? Você pode também atrapalhar a renovação de outros jogadores do Santos, né? Renovações que, inclusive, em outros vídeos a gente já citou aqui que o presidente do Santos muito bem já está se antecipando para renovar com esses atletas. Mas tudo isso pode ter impacto em outras renovações do clube, né? Então, por isso é importante ter esse cuidado na hora de renovar. Dava para ter esperado para renovar com o Sabino, principalmente o novo presidente assumir e também essa definição, principalmente do treinador, né? O peso do treinador em uma renovação também pode acontecer. Se a gente soubesse que ele não seria aproveitado ou que ele vai ser aproveitado, poderia lidar com essa forma de uma maneira diferente. Mas enfim, quero a opinião de vocês aqui nos comentários. O que você achou desses valores, né? Que de 200 mil até 280 mil que ele vai receber conforme o tempo for passando. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e se puder se torne membro para apoiar a gente a fazer cada vez mais conteúdo independente do Santos Futebol Clube. Grande abraço para vocês e até a próxima.